na gravidez é em 8, 9 meses que tudo se transforma. Então eu diria que o primeiro sinal que a mulher percebe é as mamas. E a outra situação é a mudança dos quadris. O pé pode crescer, mas a questão física, ela é tão pequenininha diante da grandiosidade que você aprende sendo mãe. Olá, sejam muito bem-vindos ao Parto em Pauta. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da querida doutora Albertina Duarte, que ela é ginecologista e obstetra, para falar sobre um assunto super interessante e moderno, né, atual, que é aquela grande questão que as mulheres têm com relação aos corpos depois da gravidez e a autoestima, não é mesmo, doutora? Esse assunto que ninguém fala, mas que as mulheres sempre perguntam: como é que eu fico? Como é que eu estou? É normal? Isso é muito importante que nós possamos discutir. Exatamente, porque tem um tabu, né, com essa questão do corpo, que depois da criança, depois do bebê, depois da gestação, nada volta ao normal. Mas será que o esperado é voltar àquilo que era antes? Não é? Enfim, então acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente vai poder conversar melhor aqui hoje, né? Então, assim, a gravidez ela é um período de grandes mudanças físicas e psíquicas, né, para a mulher. Então, quais os aspectos mais perceptíveis, assim, que ocorrem, que a gente pode observar após uma gestação? Na adolescência, a mulher muda, né? Ela sai de ser criança para ser adulta, para ser mulher. Então, muda as mamas, muda a forma do corpo, muda a relação dela com o mundo. Isso demora 8, 9 anos, mas na gravidez é em 8, 9 meses que tudo se transforma. Ela deixa de ser filha para ser mãe. Então é uma grande mudança. Diferente de quando ela é criança e vai ser mulher, agora ela muda do status da relação dela como filha para ser mãe. E o corpo, em 9 meses, muda muito. Ela não tem tempo para modificar, para ver. Primeira coisa são as mamas. Então, eu diria que o primeiro sinal que a mulher percebe é as mamas. E a outra situação é a mudança dos quadris. De repente, ela se percebe diferente e ela ganha peso, que nós vamos também discutir quanto é esse peso. Mas as transformações psicológicas, eu diria que são muito importantes. Talvez são as mais sensíveis, porque no primeiro mês é como se ela tivesse numa tensão pré-menstrual. Ela está mudando, ela tem enjoo, ela tem inchaço. Às vezes ela fala que eu estou diferente, não sei como é que eu estou, né? Como se ela tivesse, como eu disse, em 2, 3 tensões pré-menstruais. Então, ela tem mudança de humor, às vezes ela chora, ela se sente muito sozinha e sempre ela acha, mesmo que ela não fale, que o carinho do companheiro é insuficiente. E essa situação de solidão e medo, será o que vai acontecer com o bebê? Ela sempre diz, será que o que eu como, o que eu faço, eu tomei um remédio, eu fiz um exercício, vai prejudicar o bebê? O medo de prejudicar o bebê e o medo que o bebê não nasça saudável. Essas são duas situações muito difíceis. E depois, o medo do parto e como eu vou ficar depois. Será que eu volto totalmente? Veja, passou-se um ano praticamente. Ninguém é igual durante um ano. Então, para que ela volte a ser como ela estava, com o peso e com o corpo, na verdade, depois do nascimento, ainda nós vamos ter de 4 a 6 meses. O útero demora 4 meses para ficar no mesmo tamanho. Então, isso eu estou dizendo o útero, mas as mudanças, até as articulações, a bacia,
realmente vai demorar mais um tempinho. Agora, atenção, nós vamos aumentar de 1 a 2 centímetros nos quadris. Esse quadril vai ficar diferente, sim, mesmo que ela faça toda a ginástica do mundo. Então, ela Porque vai tem ficar todo. com mais quadris, vamos dizer. A mama, ela fica, não é caída, ela fica um pouco mais aumentada, mesmo que ela amamente pouco. Porque durante a gestação também tem aquele. Qual que é o nome daquele hormônio que ele tem aquela função de relaxar? É a relaxina? Não me lembro mais. Ai, que linda! É a relaxina. A relaxina, ela tem o poder de preparar o útero e os ossos, os quadris, as articulações para o ato do parto, para acomodar o bebê. Então, é normal as articulações ficarem diferentes. Eu costumo dizer que as minhas pacientes pianistas, elas vão ter mais sensibilidade. Eu, quando fiquei grávida, que fazia cirurgia, eu sentia meus movimentos muito mais leves, porque Fluidos. há essa mudança. E também é preciso entender que as pernas também ficam diferentes. É por isso que o andar de patinha às vezes acontece. E uma coisa importante, o pé pode crescer. Tudo que nós podíamos crescer durante a vida é possível crescer. Então, o pé, o sapato pode aumentar meio centímetro. Então, tem paciente minha que fala assim: eu tinha 37,5, o 37 agora não cabe meu sapato. Não é porque só inchou o pé também cresceu. Então, Isso isso é aconteceu comigo também. importante. Quer dizer, você imagina, você tinha um pé 36, de repente você tem um pé 36,5, porque os sapatos antigos já não serviam. Então, é uma mudança, porque veja, você deu à luz, é uma coisa incrível, você dá à luz a um ser humano, a sua imagem e semelhança dos dois. Quer dizer, se você pensar na mitologia, nas religiões, é uma coisa divina É você divino mesmo poder gestar. ter um ser, né, que você gerou dentro de você. Então, é muito, muito forte essa situação. E essa mulher, ela se cobra muito, porque existem os mitos, ou aquelas mulheres que dizem, as da família, ai, eu sofri muito na minha gravidez. Ai, foi difícil, foi tudo. Você não está acontecendo nada com você? Nossa, mas vai acontecer. Ou aquela, quando você está com enjoo, passando mal, eu não senti nada. A gravidez foi para mim, olha, foi assim. Eu estava grávida, de repente o neném nasceu, nada aconteceu. As pessoas esquecem o que passaram na gravidez, mas também mentem muito. É Ah, é como se que eu elas não acho que. quisessem dividir o que elas sentiram. Então, É, uma mulher, às vezes até da própria família, é perversa para outra. por isso que não dá pra gente se comparar, porque é muito diferente o que cada uma vai passar nesse momento, né? Então é muito complicado, às vezes, a gente até mesmo palpitar, né? Assim, a minha experiência vai ser diferente da sua. Varia de uma gravidez para outra. Por exemplo, a minha gravidez. A primeira gravidez foi de um jeito, eu tive dor no, sei lá, aqui no quadril, na segunda eu não tive nada. Então é muito relativo, né? Olha, eu sempre digo que é como beijar, como abraçar, como viver uma relação. Cada um tem de um jeito. Então, eu acho que a melhor coisa que as mulheres fariam de solidariedade uma para as outras é não dar palpite. É só falar como é que você está se sentindo. Olha, você vai ficar bem, parabéns. Porque a mulher sempre fica com medo. Um dos medos é da questão sexual. Será que eu Muito. posso ter relações? Muitas mulheres, isso quase ninguém aborda. Existe uma pesquisa dizendo que 75% das mulheres diminui o prazer, 20% fica igual e 5% aumenta. Agora, já os homens, eu tenho pesquisas mostrando que 90% dos homens
diminui a vontade de ter relações, porque eles têm medo. Há muitos homens, inclusive intelectuais, que pensam que, ao ter relação, vão machucar o bebê. E é como se aquela posição, né, fosse atrapalhar. Então, claro que a barriga atrapalha, a barriga às vezes tem que ser adaptada, mas o maior problema não é a barriga, é a É o cabeça psicológico, do, né? do casal, que há uma divisão entre ser mãe e ser mulher. E muitas vezes, a felicidade, às vezes, de ter um filho, de estar grávida, ela é exuberante, mas também, será que eu não desperto tanto desejo? Será que eu agora não estou com tanto desejo? O que está acontecendo? Então, é uma mudança tão grande hormonal. Nós temos os hormônios da progesterona, dos estrógenos e da ocitocina, que vão modificar também o desejo sexual. Gente, é muito doido esse negócio, né? Porque assim, mexe com total autoestima da mulher, da forma com que ela se enxerga, né? Que ela se vê e que ela se sente, e o fato dela se sentir ou não desejada, né? Eu, por exemplo, eu acho que essa fase é uma fase mais linda da vida da mulher. Eu me olhava no espelho, eu me achava o máximo. Linda, maravilhosa. E aí, quando chega o pós-parto, você fica meio ali assim, tipo, poxa vida, né? Pelo menos eu. Mas eu tenho muitas amigas que logo voltaram ao peso normal e deu tudo certo, sabe? Então, acho que hoje a gente tem que pensar um pouquinho no nosso bem-estar, no que faz a gente bem. E, lógico, pensar naquele serzinho que está ali dentro que tem que vir em primeiro lugar, né? Eu acho, né? Assim, lógico que a gente também tem que se colocar em primeiro lugar, mas eu acho que é questão de pensar na saúde, né? E falando em saúde, uma outra coisa que eu queria falar com a senhora é, por exemplo, depois que o bebê nasce, né, assim, tirando essa parte estética que a gente já falou, dessa questão da autoestima e tudo mais, antes de eliminar os quilinhos que estão ali, o que a gente precisa ficar de olho no pós-parto? Assoalho pélvico, incontinência urinária, sinais de que talvez a gente precise ficar de olho ali. Olha, uma coisa muito importante é entender a mudança do peso, e que todo mundo pensa. Eu sempre costumo dizer: vai para a maternidade com a roupa que você tinha no quinto mês de gravidez. Se você for para a maternidade com a roupa que você tinha no primeiro mês, ela não vai servir. Então, você sai da maternidade com a roupa, quer dizer, com o peso que você tinha no quarto, quinto mês. Porque quando o bebê nasce, você perde 5, 6 quilos devido ao peso do bebê, ao líquido amniótico, à placenta. Então, no máximo, 6, 7 quilos seriam nos 15 dias logo depois do nascimento. Então, não sai com o mesmo peso. Você vai sair mais inchada, você vai sair com a pele mais irritada. Então, uma coisa muito importante é que você possa fazer drenagem linfática, que você possa hidratar muito o corpo. A hidratação é fundamental. Eu digo banho de creme durante a gravidez, pós-parto e pós o nascimento. É importantíssimo. Outra coisa importante, está atenta à alimentação. Se você está amamentando, o desgaste é de 30% a mais do que durante a gravidez. Então, amamentar representa também um desgaste. Então, muitos casos que às vezes a pessoa está triste ou mais cansada, não é tristeza e cansaço, é anemia, é falta de alimentação, é hipoglicemia. Isso é fundamental. O medo que as pessoas têm assim: ai, a minha cicatriz, se foi cesárea, vai ficar feia, como é que está? Nós temos cremes hidratantes, cremes cicatrizantes que são importantes. E até o laser pode ser feito para melhorar a cicatriz. Quando é o parto normal, algumas mulheres falam: ai, será que eu vou ficar mais larga,
mais relaxada, realmente um parto adequado, onde foi bem assistido, a mulher volta ao normal, a musculatura fica bem. É importante que ela possa também fazer exercícios de compressão do períneo e, importantíssimo, ela não ficar achando que é diferente, que está diferente. Então, a autoestima que essa mulher teve durante a gravidez, que eu acho um estado maravilhoso. Como eu disse, é um estado divino. Não são todas as mulheres. Eu adorei ficar grávida. Você está dizendo que adorou. Eu vestia os vestidos todos longos, porque da minha época eu usava muito os caftans. Então, eu estava muito, muito feliz. Mas algumas mulheres têm medo de não estar tão feliz. Então, isso também tem que ser respeitado. Cada paciente é de uma forma, às vezes não foi naquele momento, às vezes ela não está numa relação adequada. Mas depois do parto, é importante que ela reserve um tempo para ela. Eu costumo dizer que se essa mulher ficar só amamentando, acordando e dormindo, ela fica exausta. Então, seria importante que, pelo menos 3 horas, uma vez por semana, ela pudesse reservar para almoçar ou jantar com o companheiro. Tipo, vamos comer fora uma vez por mês, em algum lugar, 2 ou 3 horas, onde ela pode deixar, amamenta o bebê, sai, volta, nada acontece, alguém pode cuidar do bebê ou até armazenar o leite. Ela precisa de 2, 3 horas, uma vez por semana, ela está sozinha com ela. E uma vez por dia, é fundamental que ela tenha pelo menos 2 horas para que ela se hidrate a pele, para que ela arrume o cabelo, ela volte as unhas. Olha, eu sempre digo, Faz não muito me bem para fique a em saúde casa mental da mulher, depois né? do parto com roupas, sabe, aquelas roupas de pijama ou roupas que não... Não, vista-se como se fosse ir para uma festa. Claro que com roupas confortáveis, mas faça as unhas, arrume o cabelo, pinte o cabelo, se você puder, agora com tonalizante, pode ser pintado depois do parto, mas fundamentalmente embeleze-se. Eu sempre digo, passa batom, se você gosta, faça alguma pintura nos olhos, fique bonita. É isso que vai fazer. Você não é só mãe, não é só a mãe do João ou da Elisa, da Maria, não. Você é uma mulher que volta às suas atividades como mulher. Então, se preparar para esse... Eu acho que independente do que for, assim, esse tempo, é lógico que a gente precisa de uma rede de apoio que esteja ali, né, presente para auxiliar essa mulher, mas independente de qual for, né, o que você escolher, esse momento, ele é muito importante para você relaxar, poder ter mesmo até mais disposição depois para cuidar do bebê, né? Eu acho que é super importante essa dica que você deu, momentos de autocuidado, não importa qual seja, aquele que te faz bem e que vai nutrir, né? Que vai nutrir sua saúde mental e vai te deixar mais relaxada e descansada para voltar a cuidar do bebê, né? Que exige muito da mulher. E outra coisa, assim, ser mãe e ter um tempinho de autocuidado é um desafio mesmo, né? Você dá alguma dica para as mulheres com relação a essa rede de apoio? O que pode ser bom fazer no puerpério? Além de tudo isso, né? Dá alguma dica para as mulheres que estão vivendo essa fase, assim? Olha, a primeira dica que eu digo, você tem que ter um dia, nem que seja horas, de mais descanso. Então, se você tem uma rede de apoio, uma avó, de um lado ou do outro, todas as avós querem dar muitos palpites. Então eu digo, o grande palpite é chegar em casa, ajudar na casa, se você sentir bem. Então, a primeira semana, acredito que não, porque a primeira semana você está sobrecarregado, mas a partir da terceira semana, você dizer, por exemplo, para sua mãe, mãe, dá para você ficar das 8
das 20 às 24 horas em casa, ou para a sogra, fica um pouco com o bebê. Aí, ela, se você não tem uma outra pessoa, uma profissional, mas alguma tia, alguma mãe, avó, ela gosta de ficar. Então, fica com a criança. O que vai acontecer é que ela fica um pouco desesperada, porque a mãe esqueceu, porque foi isso há 20 anos, 30 anos. Então, às vezes, ela se atrapalha. Mas nessas 2 horas, ela marcar cabeleireiro, ou marcar pintura, Uma ou marcar, drenagem. ou descansar, ficar deitada, dormindo, sem se preocupar, né? E hidratando a pele, fazendo massagens, fazendo drenagem linfática, ou eu vou sair com meu marido para comer um sanduíche que seja, né? Então ela sai na rua, vai até o restaurante 2 horas. Eu acho que ter um momento dela e um momento dela com o companheiro, até ver um filme, ir no cinema. Eu sempre digo, olha, uma vez por semana, vai no cinema ou no teatro, ver alguma coisa que você se sinta bem, para que você recupere internamente a sua missão de mulher. Ser mulher é ser mãe, é ser se relacionar, é ser esposa, amante, é ser profissional. Se você ficar só mãe, coitado desse bebê, você não aguenta. Eu sempre digo, não é fácil ser mãe em tempo integral. Então, se não é fácil, esse tempo de autocuidado é fundamental. Então, minha dica, 3 horas semanais, que você fique sozinha, para ir junto com o seu companheiro, para você ir ao cinema, ao teatro, ao restaurante, 1 hora por dia, pelo menos, para você poder cuidar da pele, cuidar. Sabe, você precisa se Tomar um organizar. banho, E né? se o bebê chorar um pouquinho, ele não vai morrer. Ele fica ali, ele aguenta um pouquinho. Você distribui as mamadas, depois de 15 dias ele já está com o ritmo da mamada, e hoje pode-se retirar o leite, pode congelar o leite, mas também, veja, se ele mama de 3 em 3 horas, você amamenta, sai e volta. É isso aí. E se Doutora, você não quiser fazer nada disso, vai passear na praça, em algum lugar. Você precisa ver a árvore, você precisa ver vento, você precisa ver flores, é sabe? isso. Vai numa floricultura olhar alguma coisa. Ninguém aguenta, é mentira. Todas as minhas pacientes que ficaram tempo integral amamentando, trocando fralda, e não, elas ficam muito fragilizadas. Elas É, aguentam, mas para que aguentar dessa forma? não precisa ser assim, né, pode ser mais leve. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui que você, comentou com a gente com relação à cicatriz da cesárea, para a gente fechar aqui, eu queria, saber o que que a gente tem de novo para a gente cuidar de cicatriz, de estria, e que pode ser feito no pós-parto para poder regenerar essa pele. Também tem a questão emocional, que às vezes a cicatriz está ali, né, lembrando de um momento que às vezes a pessoa pode precisar ressignificar aquela cesárea, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer depois do nascimento do bebê para poder regenerar essa pele, cuidar dessa cicatriz, ou também cuidar de estria, além dos cremes? A cicatriz, na verdade, ela é muitas vezes uma lembrança daquele parto que ela não queria. Às vezes, uma coisa é se ela escolheu fazer cesárea, mas muitas vezes ela, olha, eu não consegui ter parto normal. E aí fica me sentindo muito culpada. Veja, eu sempre digo, o normal é aquele parto onde o bebê fique bem e a mãe fique bem. Para muitas mulheres, o parto normal foi a cesárea, porque o nenê estava sofrendo, precisava ser feito cesárea. Então, o que foi normal? O que deixou tudo normal foi a cesárea.
Ela não pode se sentir culpada porque não conseguiu um parto normal se ela queria esse parto normal. Então, veja. Então, primeira coisa, durante a gravidez, como eu disse, banho de creme. Entra no creme, numa lata de creme, entra. Depois, depois do parto, nós podemos ter realmente hoje o fio adequado. Acho que uma das coisas é para perguntar para o médico qual é o fio que vai ser usado. Hoje, quanto mais nobre é o fio, existem vários fios que podem ser usados, e esse fio, a sutura intradérmica, que não vai precisar tirar os pontos, tudo isso vai facilitar a cicatriz. Logo depois do parto, começar com cremes cicatrizantes. Nós temos o ácido hialurônico, temos infiltrações de corticoide e temos o laser. O laser, ele tem sido usado muito para a mama, às vezes quando o bico da mama, o bico a papila mamária fica com rachamento, com fissuras. Então, existe um tipo de laser que cicatriza. Esse mesmo laser pode ser usado e deve ser usado na cicatriz da cesárea. E isso ajuda a cicatrização. Então, eu diria que o laser, e tem outros tipos de laser, como o laser fotona. Eu sempre começo com esse laser mais simples e vou, então, para o laser fotona, que seria, então, o maior. Antigamente, como eu disse, se filtrava com injeções de corticoide, mas existem também curativos de silicone que podem ser feitos. E já na maternidade, quando a pessoa fala, eu tenho queloide, eu estou com medo, já existe betoterapia. Betoterapia que é um tipo de raios que são colocados e que pode ser pedido, inclusive, para que o convênio consiga essa, Esse tratamento. essa possibilidade. Então, dependendo, você pode fazer também um pedido para que o convênio autorize a betoterapia. Então, hoje já existem coisas modernas em relação às estrias. A estria, ela muitas vezes pós-parto, com emagrecimento, ela melhora, mas fundamental não engordar. Claro que a pele, ela é de cada um, então as mulheres morenas, elas têm menos risco de cicatriz, hidratar a pele, mas fundamental, o engordar demasiado vai fazer mais estrias. Em acontecendo estrias, novamente, existem infiltrações de injeções com ácido hialurônico e existe também o laser. Alguns casos mais difíceis, quando tem muita pele no abdômen, é possível. Então, seria uma cirurgia plástica de retirar aquele excesso do abdômen. Ah, é por isso que é tão importante ficar de olho nesses pontos durante a gravidez, se cuidar o máximo possível, para que tenha um pós-parto mais confortável, né? Com menos intercorrências e também ficar mais tranquila depois, né? Também. Então, acho que esses cuidados todos durante o pré-natal vão facilitar o pós-parto e também a recuperação, né, doutora? Olha, o mais importante é você entender que você está numa viagem. Engravidar é uma viagem de sucesso, porque o encontro é com o bebê. Então, numa viagem, você se prepara com as roupas, com o roteiro, e algumas intercorrências podem acontecer. Então, fundamental, a alimentação. Por favor, a questão do peso. Existem muitos mitos. Bom, então, primeira situação. Você deveria engordar 9 quilos? Bem, como é que é esse cálculo? Se a pessoa tem 60 quilos, veja,
Então, seria 6 quilos é o mínimo que se engorda numa gravidez, mais 5% do peso. Se você tem 60 quilos, 5% é 3. Então, 9 quilos não é porque é 1 quilo por mês, é porque é 6 quilos mais 5% do seu peso. Se você tem 70 quilos, é 6 mais 13,5. Se você tem 50 quilos, é 6 mais 2,5. Só que ninguém consegue essa marca, é muito difícil. Ah, Então é vamos muito dividir. Se difícil. você engorda 9 quilos, 4, 3 quilos na primeira metade e 6 quilos na segunda metade. É normal não engordar nada no primeiro e segundo mês. Então, até o quarto mês, engordar metade, desculpe, menos da metade, na metade da gravidez. Se você engordou 9, você tem que engordar 3 e depois 6. Seria assim, se você engordou 10, a primeira metade 4 e depois 6, 6,5. Mas muito importante, os últimos meses, a partir do sétimo mês, você não pode engordar mais do que 490 gramas, meio quilo por semana, porque você pode ter pressão alta. Então, engordar 2 quilos por mês no sétimo mês, no oitavo mês e no nono mês é risco de pressão alta. Então, a cautela tem que ser a partir do sexto mês, porque o bebê cresce e aí você vai tendo mais enjoo, comprime muitas vezes o estômago. Então, é esse momento que você precisa comer menos, mais vezes, e mais proteínas e menos carboidratos. Uma outra coisa importante é usar uma cinta. Sabe, uma cinta faixa que segura a pelve e que vai fazer com que essa pressão não seja tão forte. É Outra aquela coisa faixinha, importante, né? hã? É aquela faixinha, né, que a gente costuma usar. É aquela faixinha ótima. Agora, alongamento fundamental. Então, eu digo exercícios importantíssimos. Hidroginástica, pilates para grávida. Mas se você não tiver nenhum recurso, alongue o máximo que você puder. Alongamento todo mundo sabe fazer. E agachamento delicado. Agachar apoiada na parede, agachar para sentada, levantar, né? Deitar e estender as pernas, e principalmente fazer contrações e relaxamentos do período. Isso durante a gravidez, durante pós-parto e principalmente depois do parto, volte aos exercícios. Exercício pode ser até pular corda no seu apartamento ou na sua casa. Pode ser Ai, alongamento, andar. Veja, são momentos fundamentais para a sua saúde e para você, para a sua autoestima, porque você vai determinar um tempo para você. Então, você não será mais, o seu corpo vai ter mudanças, vai ter algumas pequenas mudanças, mas a questão física, ela é tão pequenininha, porque você pode voltar. Você pode voltar, como eu disse, só às vezes o quadril imperceptivelmente aumentar. A mama, ela pode ficar um pouquinho maior, mas tudo é pequeno diante da grandiosidade que você aprende sendo mãe, dando à luz a uma pessoa, sendo responsável por essa pessoa. É tão grandioso, você se organiza tanto, é uma experiência tão forte que, se você estiver bem, tudo é muito pequeno. ai, que lindo. É isso mesmo, doutora. Que dicas preciosas, né, para a gente que está vivendo esse momento, para se cuidar, para ficar bem, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pelas dicas, viu? Fiquei muito feliz com a senhora aqui com a gente hoje. Ah, uma dica.
Faça um novo corte de cabelo depois que você é mãe. Uma nova mulher. Modernize o seu cabelo. Não é que o Sansão perde a força. O novo corte de cabelo dá um status para você de grandiosa. Faz um cabelo poderoso. Esse cabelo poderoso é o seu retrato com o mundo. Ai, que dica linda. É isso, e o cabelo fica tão lindo, né? Então a gente aproveita ó, durante a gestação, o cabelo fica lindo, ele cresce. É importante que você se alimente com ferro, tome vitaminas, continue com as vitaminas do pré-natal e alimente-se melhor, porque é muito importante você estar bem, mas principalmente olhe-se no espelho e fala: eu agora sou uma mulher trabalhadora, mãe e mulher. Eu continuo sendo a pessoa, só que agora com uma nova dádiva que foi ser mãe. Ai, gente, lindo. Adorei. E realmente nós mulheres somos o máximo. Eu acho assim, é incrível, né? A capacidade que a gente tem, né? Eu acho assim, é lindo demais, até emociona, né? Obrigada, viu, doutora? Muito feliz com a sua participação. Espero te ver aqui em breve, de novo aqui com a gente. Muito obrigada. É uma querida. Vamos falar um pouco da sexualidade também das mulheres na gravidez. E não posso Bora, falar. vamos Tá marcar. bom, bem? Vamos marcar, Vamos vamos marcando, super. marcando. Paulo vai amar. O Paulo Aliás, hoje não você está aqui porque ele está no meio de um parto. Acontece, né? É assim que funciona. A gente, eles que estão ali todo o tempo acompanhando, assistindo as mulheres que estão trazendo as crianças ao mundo, acontece, é super normal. Mas o Paulo vai adorar, vai amar marcar um dia para a gente conversar só sobre a sexualidade feminina nessa fase tão incrível da vida da mulher. Obrigada, viu, doutora? Um beijo muito Obrigada, um grande abraço grande para você. e a gente se Gostei vê muito de em participar. breve. E você que está aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Mande suas dúvidas e é isso. A gente se vê Aliás, o no seu próximo cabelo está programa. de grávida, de tão lindo que tá. Lindo! Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.